Muito boa noite a todos. Para começar, gostaria de vos saudar e de seguida pedir-vos para que sigam este canal, que compartilhem também para os demais e ativem o sino de notificação de modo que logo que eu alocar um vídeo novo possam mesmo serem notificados. O contexto de hoje está mesmo relacionado com o assunto que eu já tinha abordado sobre o contexto da explanação de sistemas de geração de energia fotovoltaica, onde para a aula de hoje terei mesmo de falar da energia solar fotovoltaica e da historialização sobre o contexto do mundo e sobre o contexto do nosso país, Moçambique. Dizer que a energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade. Isso que eu acabei de falar chama-se de efeito fotovoltaico, sendo que a célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor, que é a unidade fundamental responsável por este processo de conversão. A célula fotovoltaica é diferente de módulo fotovoltaico. O que isso quer dizer? A célula fotovoltaica é agregado no interior do módulo fotovoltaico. Para que o módulo fotovoltaico exista, depende da célula. E a célula é este que é responsável pela conversão da luz solar em voltagem. E esta tecnologia, na verdade, é envolvida também por aspectos geracionais, dos quais nós simplesmente podemos citar ou podemos nos limitar em falar sobre aspectos das 3 gerações que marcaram o processo deste aspecto que nós estamos a falar, no qual, numa primeira fase, é dividida em 2 cadeias produtivas, no qual tivemos envolvimento de silício monocristalino e policristalino, que praticamente representa 85% no mercado atual, e a mesma é considerada uma tecnologia consolidada e confiável, porque possui a maior eficiência e disponibilidade. Depois vamos pela segunda geração, que marca mesmo a comercialização do filme fino e que é dividida em 3 cadeias produtivas, no qual temos o silício amorfo, deseleneto de cobre índio, ou mesmo pode ser deseleneto de cobre, temos o índio de galho e telureto de cádmio. Esta geração, na verdade, apresenta menor eficiência do que a primeira e que tem uma modesta participação no mercado. E existem dificuldades associadas à disponibilidade deste material, sobre o contexto de vida útil, rendimento da mesma célula e, no caso de cádmio, a toxicidade, que retarda a sua utilização em maior escala. Sobre o contexto da terceira geração, e essa mesmo está mesmo em fase de pesquisa e desenvolvimento e
teste, é fabricado mesmo em pequena escala e é dividida também em três cadeias produtivas, que é células fotovoltaicas multijunção, células fotovoltaicas para concentração e células sensibilizadas por corante. E esta tecnologia, por exemplo, demonstrou ter um potencial para a produção de módulos com alta eficiência, embora o seu custo seja desafiante e praticamente esta mesma seria competitivo e atualmente também tem dominado o mercado. Em relação ao desafio da energia solar fotovoltaica, está mesmo relacionado com um paralelismo para a indústria e o desenvolvimento de acessórios e equipamentos complementares para o sistema fotovoltaico com qualidade e vida útil comparáveis a dos módulos, no qual podemos referir sobre o processo de fabricação de silício cristalino que garante o seu produto por 25 anos. Também temos que falar do sistema de armazenamento de energia e de condicionamento de potência, que tem sofrido grandes avanços no sentido de aperfeiçoamento e redução de custos, embora ainda não tenha atingido o grau de desenvolvimento desejado. Agora vamos falar sobre o contexto de historiarização, sobre a situação atual da energia solar no mundo inteiro. E primeiro vamos ter que destacar sobre este efeito fotovoltaico, que primeiramente foi mesmo descoberto por Edmundo Becquerel no ano 1839. Implica referenciar que foi mesmo pelo aspecto de aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais de uma célula eletroquímica causada pela absorção de luz solar. Em 1876 foi concebido o primeiro aparato fotovoltaico advindo dos estudos da física dos estados sólidos e apenas em 1956 iniciou-se a produção industrial, seguindo o crescimento da área de eletrônica. Inicialmente, o desenvolvimento da tecnologia apoiou-se na busca por empresas de setores de telecomunicações, de fonte de energia para sistemas instalados em localidades remotas e, no segundo, foi mesmo pelo agente impulsionador que foi chamada mesmo corrida espacial. A célula fotovoltaica era e continua sendo o meio mais adequado. Menor custo, peso e segurança. E para fornecer a quantidade de energia necessária para longos períodos de alimentação de equipamentos eletrônicos no espaço. A crise de petróleo do ano 1973 renovou e ampliou o interesse em aplicações terrestres para a energia solar fotovoltaica. Porém, para tornar economicamente viável essa forma de conversão, seria necessário, naquele momento, reduzir em até 100 vezes o custo de produção das células fotovoltaicas em relação ao custo daquelas células usadas em aplicações espaciais. Adicionalmente, o perfil das empresas envolvidas no setor também foi modificado. A título de exemplo, nos Estados Unidos, algumas empresas de petróleo resolveram diversificar seus investimentos, incluindo a produção de energia a partir das radiações solares em suas áreas de negócio. Em 1978, a produção da indústria fotovoltaica no mundo já ultrapassava a marca de 1 megawatt pico por ano. Os Estados Unidos foram líderes mundiais neste processo e durante a maior parte da década 90.
e que no final desta década, políticas do governo na Alemanha e no Japão resultaram em aumentos substanciais no desenvolvimento deste mercado. E essas políticas foram mesmo impulsionadas pelos aspectos de compromisso com a redução do dióxido de carbono que afeta a camada de ozono e conforme previsto pelo o protocolo e em parte para desenvolver o mercado desta tecnologia para a exportação. No ano 1998, a produção mundial de células fotovoltaicas atingiu a marca 150 megawatt pico, sendo o silício quase absoluto dentre os materiais utilizados. O grande salto no desenvolvimento do mercado fotovoltaico resultou no rápido aumento da produção chinesa, observando desde 2006 e em 2006 na Ásia não figurava entre os 10 maiores fabricantes do mundo. Entretanto, em 2028, aliás, 2008, 3 destes eram da China e um de Taiwan, e em 2009 a China já ocupava a liderança na fabricação desses modos fotovoltaicos, né? E embora abundantemente na Terra o recurso solar energético para a produção da energia elétrica a partir deste processo que nós estamos a dizer, praticamente é pouco usado, né? É pouco utilizado. Mas nos países desenvolvidos esse cenário vem mudando, porque fortes incentivos foram concebidos para a instalação desses sistemas, né? E a figura a seguir ilustra o processo de evolução desta produção mundial, né? E tendo-se produzido em 2011 cerca de 3,6 gigawatt pico, que nos últimos 11 anos verificamos um crescimento médio sobre indústrias que fabricam modo fotovoltaico numa faixa de 54,2%. Este gráfico ilustra-nos a potência instalada, né, desde o ano 2000 até o ano 2022. Se nós formos a perceber, está mesmo, né, na faixa de 35, na faixa de 35 ponto tal gigawatt, né? Então é mais ou menos para poder relacionar ou elucidar aquilo que nós estávamos a especificar no slide anterior, mais ou menos isso. E sobre o contexto do mercado, né, de modos fotovoltaicos, tem sido mesmo atualmente ocupada pela China, né? Se nós formos a ver os níveis percentuais ditam isso, mas vamos tentar citar o que está escrito aqui. Antigamente, né, estamos a dizer que a Alemanha já teve esta ousadia de ocupar uma dos pelouros, né, do fabrico deste material, e em seguida foi mesmo Itália, né? Naquela altura eles tinham um domínio, encontrava-se instalado sistemas, estamos a dizer entre a faixa de 2000 a 2012, encontrava-se instalado aproximadamente 75% da linha de produção neste contexto dos países que eu acabei de citar. E em 2011 a energia elétrica produzida pelos sistemas fotovoltaicos correspondeu a 2% do consumo europeu, com destaque para a Itália, onde este número foi mesmo da ordem de 5%. E na última década, a potência instalada em sistemas fotovoltaicos nos países europeus somente foi menor que a instalada em centrais eólicas e a gás depois da Europa. Os maiores mercados para sistemas fotovoltaicos estão no Japão e nos Estados Unidos. Vale ressaltar que até 2012 a potência instalada acumulada global superou a 100 gigawatt pico, sendo 32,3 gigawatt pico na Alemanha e 16 gigawatt pico na Itália. Este gráfico, na verdade, acaba de ainda ilustrar o contexto que nós estávamos a falar,
E sobre o contexto de ainda continuamos sobre o contexto da historiarização da situação atual da energia solar fotovoltaica no mundo. E dizer que outros mercados surgiram, né? Já surgiram, principalmente na Ásia, e no qual podendo citar, dentre os outros países, o expressivo crescimento verificado na China e na Índia devido à política favorável. E essas políticas estão sob efeitos dos preços baixos dos modos fotovoltaicos e programa de eletrificação rural em larga escala, no qual no mesmo país, mais do que há incentivo, o uso desta tecnologia é propagada mesmo pelo governo, e as políticas são agressivas e estão mesmo voltadas à produção e exportação mundial de células, né? Células segundo o país ou a região até o ano de 2012. O próprio país China fabricou praticamente 23 gigawatts pico em modos fotovoltaicos, que deteve 64% da produção no ano 2014. E as indústrias instaladas em países asiáticos são necessariamente com tecnologia desenvolvida nacionalmente e dominam o mercado com os níveis percentuais praticamente de 85% comparativamente aos outros países como a da Europa, no qual foram produzidos 11% de modo fotovoltaico, e nos Estados Unidos foram produzidos praticamente 3%. Mas devemos observar algum fator que muitas empresas europeias e norte-americanas já se deslocam para as fábricas da Ásia devido à redução do custo de produção e em função da existência de uma cadeia produtiva estabelecida e mão de obra qualificada e barata. E também não podemos deixar de referenciar sobre o contexto de incentivo na parte do governo que financia esses projetos para mesmo a implementação de fábrica. O contexto que eu acabei de ilustrar aqui é observado neste gráfico, no qual podemos perceber a ocupação mercantil da China é maior em termos de nível percentuais de acordo com o ano que nós havíamos especificado. Dizer que os custos de células fotovoltaicas é ainda até hoje um grande desafio para a indústria e o principal empecilho para a difusão de sistemas fotovoltaicos a larga escala. No entanto, a tecnologia fotovoltaica está se tornando cada vez mais competitiva, em razão tanto de seus custos decrescentes quanto dos custos crescentes das demais formas de produção de energia, inclusive em função da internalização de fatores que eram anteriormente ignorados, como a questão dos impostos ambientais, que no final de 2013, para a venda em maior escala, o preço do modo fotovoltaico de célula de silício encontrava-se em cerca de 0,99 euro por potência por watt pico, né? Na Europa isso, e na América estava mesmo nos níveis de 0,65 dólares por watt pico. Vamos agora envolver-nos sobre o contexto da historialização do nosso país. Dizer que o nosso território recebe elevado índice de radiação solar, quando comparado com os países que nós acabamos de dizer, mas a mesma tecnologia é disseminada para a produção de energia elétrica. Consta-se, entretanto, que o avanço tecnológico também em Moçambique tem passado por fases de crescimento, bem como por período de várias dificuldades. Mas sobre o contexto de desenvolvimento de modos fotovoltaicos, o país ainda não possui linhas de fabrico até o momento, né, deste material de geração de energia, mas existe uma entidade que incentiva a exploração deste recurso para efetivar a eletrificação de zonas rurais, chamada de FUNAI, que é Fundo Nacional de Energia.
E o Fundo Nacional de Energia foi criado em 1997 por decreto ministerial número 24/97 de 22 de julho, como uma instituição pública dotada de personalidade jurídica autônoma, administrativa e financeira, com o objetivo de financiar e implementar projetos de energia de modo a aumentar o seu acesso nas zonas rurais e periurbanas, habitada por população de baixo rendimento. E atualmente a mesma entidade tem mesmo, ou seja, incentivado a população, principalmente a que habita em zonas remotas, a usar desse sistema para poder mesmo ter acesso ao consumo de energia. Mas não há índice significativo de uso de sistemas conectados à rede convencional, com o objetivo de reduzir o custo, né? Talvez com esta disseminação dessas informações, quem sabe que posso elucidar muita juventude, muitas pessoas com interesse a seguir disto como alternativa, né, para podermos consumir, ou seja, para podermos auxiliar os nossos processos de consumo de energia elétrica. Então, acredito eu que na fase em que nós estamos a percorrer, pode haver, podemos mesmo nos alinhar a esse contexto de geração de energia usando esses meios, com as abordagens que nós acabamos de ouvir, com as abordagens que nós acabamos de citar sobre o contexto do uso disso na Europa, na China. Acredito que o meu país vai a tempo de avançar neste contexto. Por isso nós estamos aqui para podermos ajudar as pessoas a se alinhar neste processo. É o motivo que eu estou a pedir, de modo que, se tiver interesse de explorar essa área, que siga este canal, porque nós vamos longe com isso. Vamos até ao projeto de dimensionamento, vamos até a fase de implementação, vamos até o processo de incentivo, de modo que as pessoas adiram quer dizer, sistemas de geração de energia como esses. E de momento eu tenho mesmo que te agradecer pelo tempo que cedeste até que chegasse até aqui. Isso é muito importante. Vejo que tens interesse em aprender e tens interesse em, como posso dizer, difundir esta informação, porque é muito importante, e agradeço mesmo pela sua disponibilidade. Ainda continuo a dizer para que siga meu canal e que ajude-me a partilhar para os demais e que ative o sino de notificação, porque é a partir dela que serás notificado que aloquei um novo vídeo. Eu disse, todas as quintas-feiras poderei explanar nova matéria, novo vídeo, que esse vídeo poderá te ajudar a seguir os passos, de modo que até um dado período possas também, além de disseminar, fazer uso desse sistema para podermos implementar nas nossas casas, de modo a reduzirmos os custos da energia elétrica convencional, de modo a expandirmos essa energia à comunidade que não tem acesso. Muito obrigado pela atenção dispensada.